Fala pessoal, vamos aqui gravar essa questão, que é uma questão retirada do livro do Halliday, beleza? E ela diz o seguinte: a tração atuante no cabo que mantém um bloco maciço abaixo da superfície de um líquido, cuja massa específica é maior do que a do material do bloco, é T0, quando o recipiente está em repouso. Mostre que a tração T, quando o recipiente está sujeito a uma aceleração vertical para cima, pode ser expressa por essa relação aqui, ó, T0 vezes 1 mais a aceleração dividido pela aceleração gravitacional. Então vamos lá. O que é importante a gente identificar na questão é que ele diz que a massa específica, né, do líquido é maior do que a do material do bloco. Ou seja, a gente percebe o seguinte, ó, que ao esse bloco ele estar mergulhado nesse líquido, vai ter uma força de empuxo que vai fazer com que esse bloco ele seja empurrado para cima, tá bom? Isso porque a densidade do líquido é maior do que a do bloco, beleza? Então esse fio aqui, ó, que segura o bloco dentro do líquido, ele está tracionado, tá bom? Então a gente pode calcular primeiramente a tração nesse fio antes do recipiente ele ser acelerado para cima, tá bom? Esse recipiente ele vai se comportar como se fosse um elevador, beleza? Isso vai ser importante para a gente poder verificar daqui a pouco o peso aparente de um objeto que está dentro de um elevador que está sendo acelerado, beleza? Então vamos lá. Então vamos calcular inicialmente aqui. Inicialmente, o que acontece? A gente tem algumas forças que estão atuando nesse bloco aqui. A gente tem a força peso, a gente tem a tração aqui, ó, no fio, beleza? E a gente tem a força de empuxo. Está atuando aqui, a força de empuxo. Então, nós podemos fazer o seguinte, ó, como está tudo em uma só direção, nós podemos escrever da seguinte forma, ó, o peso do bloco mais a tração, que inicialmente é T0, né? Tem que ser igual à força de empuxo. Essas forças elas têm que se equilibrarem. Beleza? A força de empuxo ela está relacionada com a quantidade de líquido com o peso da quantidade de líquido que é deslocada por esse bloco. Ao bloco ser imerso, ao ser submerso dentro do meu vaso, do meu recipiente. Então, vamos supor que inicialmente a altura do bloco, a altura do líquido era essa, antes do bloco estar dentro dele. E aí eu mergulho o bloco dentro dele, e aí esse líquido é deslocado nessa largura aqui. Portanto, ó, o volume que foi deslocado, que seria esse, o peso desse volume aqui, ó, de líquido foi deslocado, é que vai ser o módulo da minha força de empuxo. Beleza? E outra coisa que vale ressaltar é que o volume que é deslocado de líquido é o mesmo volume do bloco, tá bom? Pois então, o peso aqui, ó, vai ser a massa do bloco vezes a aceleração gravitacional, mais a tensão T0 aqui, mais a força de empuxo que vai ser dado pelo volume deslocado, que é o mesmo volume do bloco, que eu vou escrever por V, vezes a densidade da água, vezes a aceleração gravitacional. Tranquilo? Então vou fazer o seguinte, vou pegar esse peso aqui, ó, eu vou passar para o outro lado, subtraindo. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar aqui T0 é igual ao volume, a força de empuxo, né? Menos mg. Eu posso escrever a massa do meu bloco em termos de densidade de volume, como a minha tensão T0 vai ser o volume deslocado vezes a densidade da água vezes a aceleração gravitacional, menos, aqui vai ser o volume do bloco, que eu também vou chamar de V, né? Já que o volume dos dois são o mesmo, vezes a densidade do bloco vezes a aceleração gravitacional. Isso aqui tudo, ó, é meu m, tá bom?
Então eu tenho aqui V e aceleração gravitacional. Aqui também tenho V e aceleração gravitacional. Posso evidenciar. Então meu T0 aqui vai ser V vezes G, que é igual à densidade da água menos a densidade do bloco. Tá bom? Então aqui eu tenho a minha tensão T0. Beleza? Esse recipiente, depois ele é acelerado, tá bom? Ele é acelerado para cima. Ele sofre aqui uma aceleração. O que vai acontecer? Se tiver algum corpo dentro desse elevador, ele vai ter um peso aparente, tá bom? Que é chamado de peso aparente. E a gente pode calcular esse peso aparente. De que forma? Eu vou abrir aqui uma nova aba e a gente vai fazer isso. Tranquilo. Então aqui eu tenho um desenho de um elevador, tá bom? E esse elevador ele é acelerado para cima, tá bom? De uma forma ascendente. Ele é acelerado para cima. E aí o que vai acontecer? Quando esse bloco é acelerado para cima, essa balança, vamos supor que esse azul clarinho aqui é uma balança, ela vai fazer a leitura da força normal com que esse bloquinho aqui exerce sobre ela. Porém, o que acontece? A gente vai ver que essa força normal, ela não é a força normal do bloco em um estado em que está tudo em repouso, né? Que o elevador ele não é acelerado. Então, como é que eu calculo essa força normal que a balança vai estar lendo? Ora, é o seguinte, ó. A gente tem o seguinte, nós temos que a força normal do bloco menos o peso dele tem que ser igual à massa desse bloco vezes a aceleração, já que ele está sendo acelerado aí dentro do elevador. Portanto, a força normal aqui nada mais é que a massa do bloco vezes a aceleração com que ele está sendo acelerado aí pelo elevador, mais o peso do bloco, que é m vezes g. Portanto, a força normal, você pode observar que vai ser o peso do bloco, tá bom? Em uma situação de equilíbrio aí, mais a força com que esse bloco, ao elevador ser acelerado para cima, vai exercer uma força, é como se esse bloco estivesse sendo puxado para baixo, tá bom? Então essa força aqui, ó, normal que a balança vai ler, vai ser uma força peso acrescida de mais uma quantidade de força, tá bom? E aí isso a gente chama de peso aparente, tá? Tá bom? Que vai ser A mais G. Então esse bloco aqui, ó, ele vai ter um peso aparente dentro desse elevador. Beleza? Era isso que eu queria falar para vocês. Então a gente pode utilizar essa mesma relação para fazer o cálculo agora do peso aparente do bloco dentro do recipiente que é acelerado para cima. Então vamos lá. Situação final, né? O bloco é acelerado para cima. Observe o seguinte, ó, que tanto o bloco como o líquido que é deslocado por ele vão ter um peso aparente. Então o bloco aqui, ó, o peso aparente dele vai ser o quê? Ó? Vou até botar o peso aparente do bloco. Vai ser o quê? Vai ser a massa do bloco, que a gente viu que é o volume vezes a densidade do bloco, vezes a aceleração com que o recipiente está sendo acelerado, mais a aceleração gravitacional. Beleza? Esse aqui é o peso aparente do meu bloco. O peso aparente do líquido deslocado vai ser o volume desse deslocamento do líquido, vezes a densidade da água, que o líquido é água, também multiplica a aceleração do bloco mais a aceleração do recipiente mais a aceleração gravitacional. Beleza? Como aqui dentro, em relação ao elevador, isso aqui está em equilíbrio, né? Então, está em repouso, aliás, está em repouso. O que vai acontecer? Novamente, a gente pode aplicar isso aqui, ó. O peso mais a tração,
tem que ser igual à força de empuxo. Beleza? A força de empuxo é igual ao módulo do peso do líquido deslocado, que é tudo isso aqui. O peso aparente do bloco é isso aqui, então a gente só substitui. Fica aqui o volume vezes a densidade do bloco, que multiplica A mais G, mais T, tem que ser igual ao volume vezes a densidade da água, que multiplica A mais G. Tranquilo? Vou pegar isso aqui e vou desenvolvê-lo aqui no outro lado para ter mais espaço. Pronto. Então vamos lá, vamos desenvolver isso. Vou isolar aqui, ó, a tração que eu quero descobrir. Então a tração vai ser igual a o volume vezes a densidade da água, que multiplica A mais G, menos o volume, que multiplica a densidade do bloco, que multiplica A mais G. Vou distribuir todo mundo aqui, vou abrir mais aqui essa conta, vai ficar como? Ó? Vai ficar o volume vezes a densidade da água vezes a aceleração, mais o volume vezes a densidade da água vezes G, menos o volume vezes a densidade do bloco vezes A, menos o volume vezes a densidade do bloco vezes G. Isso aqui, posso fazer o seguinte, ó. Vai ficar, ó, o volume que multiplica A vezes A, que multiplica a densidade do bloco menos a densidade, na verdade, a densidade da água menos a densidade do bloco. A densidade da água menos a densidade do bloco. Beleza? Mais o volume que multiplica G, olha aqui, ó, que multiplica, ó, a densidade da água menos a densidade do bloco. Densidade da água, H2O, menos a densidade do bloco. Beleza? Se a gente for comparar isso aqui, ó, com o que a gente obteve para a tração T0, olha aqui, ó, a gente vê que isso aqui é T0, ó. Tranquilo? Dá para a gente fazer essa comparação. Então aqui eu tenho T0. Beleza? Aqui eu posso obter também, ó, que T0, ó, T0 sobre G é igual a V vezes a densidade da água menos a densidade do bloco. Tá bom? Então, se eu observar isso aqui e isso aqui forma o meu T0 sobre G. Portanto, o que vai acontecer? A minha tração, quando o recipiente está sendo acelerado, vai ser vai ser T0 que multiplica A sobre G mais T0. Daqui, a minha tração vai ficar T0 que multiplica 1 mais A sobre G, que é exatamente o que queríamos demonstrar, tá bom? Então, questão aí solucionada, beleza? É isso, pessoal. Uma coisa que você tem que se atentar aí, que eu acho que seria o caso mais complicado, é sobre o peso aparente do que tem dentro aqui do meu recipiente ao ele ser acelerado para cima. Tá bom? Falou, pessoal. Valeu!